Vamos falar sobre yoga? Tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia ancestral, só que agora numa versão mais polêmica. Então estamos inaugurando a nossa nova temporada do Yoga Talks Namastreta. Eu sou o Malakini Dias e hoje o assunto é quem criou o yoga. Para falar sobre isso, eu convido a nossa queridíssima diva do autoconhecimento, a Fer Filipposi. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta e nos assiste em qualquer lugar do mundo. E é isso, então, nesse episódio a gente vai trazer essa treta que envolve o criador do yoga. Quem será que foi? Será que foi um deus? Será que foi uma pessoa? Será que foi um bicho? Fica com a gente! Para falar, então, sobre esse assunto que realmente é uma treta, né? Quem criou o yoga? Convido também nosso queridíssimo Vilmar Duarte, nosso especialista em soft skills e é o cofundador desse podcast. É isso aí, sejam bem-vindos novamente. Quem criou será o yoga? Será que ele foi criado mesmo? Será que ele surgiu espontaneamente? Então nós vamos discorrer sobre esse tema. É interessante porque no episódio passado nós falamos sobre a origem do yoga no que diz respeito à localização, ou seja, qual região no mundo o yoga surgiu. Nós explicamos que foi na Índia, volta lá para se aprofundar um pouquinho. Mas tá bom, sabemos que quem criou o yoga surgiu na Índia e que na região onde nós conhecemos como Paquistão hoje, ali na região próxima à civilização Harapiana, civilização do Vale do Indo, mas não falamos que o povo eram os Drávidas, mas quem? Quem foi? Foi um deus que veio até a Terra para ensinar o yoga, uma forma de evoluir. Isso está lá, num dos Puranas, no Shiva Purana tem essa lenda de que Shiva ensinou um grupo de pessoas, na verdade um grupo de sábios, eram 7 sábios, segundo uma das tradições. Por isso, quando você vai estudar um pouco yoga e cronologia histórica do yoga, você encontra um termo chamado de rishis, que são os detentores do conhecimento, os grandes sábios da antiguidade, ou os mestres. E os sapta rishis eram os rishis que, teoricamente, nessa lenda, receberam o conhecimento diretamente de Shiva, com a missão desses 7 se espalharem por vários continentes ou regiões do mundo para ensinarem o yoga. Mas isso é uma boa lenda, né? Colocando Shiva como uma figura de um deus. Então está num Purana isso como uma figura de um deus. Porém, isso é uma polêmica ainda para um próximo episódio, fica com a gente. E sim, Shiva é considerado o primeiro yogi, o criador do yoga, mas ele era um homem. Mas também tem uma polêmica que eu sei que as pessoas sempre dizem que quem criou o yoga não foi que Patanjali era o pai do yoga. E aí, Vilmar? Se Patanjali é o pai do yoga... Ele era o pai de Shiva? Ele é pai de Shiva. E se ele é pai do yoga, por que quando ele escreve os aforismos, né? Escreve eu ia falar o Yoga Talks. Opa, Patanjali também é o criador do yoga. Estava lá naquela época. Estava na época. Quando ele escreve Yoga Sutra, ele cita, né, que... Agora, ele começa dizendo, o primeiro sutra dele é agora o ensinamento do yoga. Se ele vai trazer o ensinamento do yoga, ele está fazendo uma referência aos escritos sagrados, aos escritos antigos, como o que o Malakini estava citando anteriormente. Então, tem escritos que são muito anteriores a Patanjali, que já menciona o yoga. Então, o que Patanjali está fazendo? Ele está sistematizando algo que ele vivenciava e deixando registrado. Graças a ele, nós conhecemos o yoga até hoje. Porque não fosse Patanjali, que possivelmente era um brahmane, né? Uma pessoa de casta elevada, esse conteúdo talvez tivesse se perdido se tivesse sido escrito por um sadhu que praticasse yoga simplesmente, né? Então, por mais importante que esse sadhu fosse, possivelmente ele era um drávida, possivelmente ele era de uma casta inferior,
e não teria chegado até nós. Daí a importância de Patanjali, mas não colocá-lo como criador do yoga. Então é interessante isso que o Vilmar falou, porque Patanjali, ele viveu na Índia num período que alguns historiadores defendem que é algo entre 300 a 400 anos antes da Era Comum, antes de Cristo, e alguns historiadores defendem que ele viveu 200 anos depois, né, de Cristo. Mas todos os historiadores mais sérios, ou seja, também que estão mais conectados à cultura hindu e tudo, afirmam que Patanjali 3 séculos antes de Cristo aproximadamente. Então, quando nós estamos falando de Patanjali, nós temos que entender que estamos falando de um yoga num período clássico. Tá? Então, tem o yoga clássico, tem o yoga pré-védico e tem o yoga pré-histórico ainda, né? Um yoga antes do que está na história registrada. Quando nós estamos falando de Patanjali, então ele pegou muito dos ensinamentos que estavam nas Upanishads. As Upanishads, que são textos que têm uma data ali aproximadamente de 800 a.C. a 200 a.C. Ele pegou muito dos ensinamentos que estavam nos Vedas, e aí, como ele era de uma casta superior, num período em que a Índia ainda mas naquela época mais ainda brahmacharya, ou seja, muito repressora, tudo que não vinha dos nobres não era aceito. Então, isso que o Vilmar falou é muito legal. Só que Patanjali, ao mesmo tempo que ele foi importantíssimo para escrever, não só escrever, ele foi importantíssimo porque ele foi a primeira pessoa a sistematizar o yoga. Aí vem a primeira treta. Ele também foi a primeira pessoa a deturpar o yoga. Namastreta, minha turminha. Patanjali, que é tão reverenciado por todos os estudiosos do yoga, ele também é responsável pela primeira grande deturpação do yoga. Malakini, você vai queimar no inferno dos yogis dizendo isso. É uma heresia. Tem que entender o seguinte: Patanjali viveu numa época em que havia uma perseguição muito grande. E então tudo que ele escreveu teve que ser tal como os nossos brasileiros aqui que foram exilados e tudo, eles tinham que gravar a música como? Com códigos, eles não podiam dizer o que estavam pensando, porque senão a época do militarismo prendia, matava. Então tem que entender que para o Yoga Sutra ter sido aceito e divulgado, o Yoga Sutra também teve que passar por um filtro. Por isso que Patanjali teve a sacada também de escrever em formas de sutras, porque dependia de interpretação. Mas Patanjali pegou um yoga pré-clássico, pré-veda, um yoga dos Drávidas, um yoga Sam, que é um yoga tantra, ou seja, um yoga naturalista, desrepressor, e teve que transformar tudo isso de acordo com a realidade da sua época, para ele ser aceito. Então o yoga passou a ser menos naturalista, ou seja, e brahmacharya. Então a versão do yoga de Patanjali é muito estudada como Seshwara Samkhya, ou seja, era naturalista, mas já tinha um pezinho em certas crenças na espiritualidade. Então é legal pensar nisso, que ele não criou e que ele ainda deturpou. Ai, agora eu vou ganhar uns haters aqui. Então, desde lá, esses mais de 5.000 anos, da onde temos as primeiras evidências históricas dessa civilização dravidiana até a época de Patanjali, já teve também uma boa distância de tempo, né, para que o próprio yoga mais ancestral também fosse sendo modificado. Afinal, lembrando, ele era passado de boca a boca, né? Era falado para as pessoas, não existiam inscrições em textos ou algo assim. Então, isso por si só já faz com que as coisas vão se, de certa forma, deturpando. Mas é interessante perceber que lá na civilização do Vale do Indo, as escavações já nos mostram que existiam inscrições arqueológicas que fazem alusão a Shiva. Então, temos Shiva como o criador de fato do yoga. E aí vem uma segunda treta, né? Shiva era um deus? Shiva era um homem? Shiva era o quê? Se a gente for fazer de novo uma viagem histórica, se você não assistiu o primeiro episódio dessa nova temporada, assista, volte e faça essa viagem no tempo com a gente. Se a gente for fazer essa viagem histórica para essa civilização dravidiana, a gente percebe que era uma civilização realmente naturalista. Então, eles não cultuavam deuses da forma como nós reconhecemos hoje em dia. Não tinha essa concepção de Deus. E uma evidência muito forte disso é o próprio Surya Namaskara, que é uma saudação ao sol. Então, o que acredita-se que eles faziam era cultuar elementos da natureza. O sol, a lua, a terra,
as coisas da natureza mesmo. E disse que o yoga surgiu nessa civilização. E por Shiva, que na verdade então não era um deus. Shiva era um homem, era um dançarino que realizava movimentos encadeados. Então o próprio Surya Namaskara é essa primeira evidência que a gente tem desses movimentos coreográficos. E acredita-se que ele realizava essa arte, essa dança, esses movimentos encadeados, que não eram muito bem uma dança, tinha aí algumas diferenças. E os seus discípulos, as pessoas, na verdade, observavam ele e foram passando isso para frente, de geração por geração, até que isso foi realmente sendo catalogado como yoga. Então imagine que esse ser humano, que não era um deus, era um ser humano, que talvez nem se chamasse Shiva, porque se você começa a estudar um pouco outros aspectos da história, sai do yoga um pouco, então vai para a religião. Era Jesus? Como era realmente o nome? Era realmente Moisés? Como era? Então a gente tem que entender que esse foi o nome que ficou registrado na história. Talvez por ser um nome mais comum na época, ou talvez simplesmente por precisar pontuar uma origem, uma persona, tem que registrar. Então esse cara, que ficou conhecido historicamente como Shiva, e não só como Shiva Nataraja, que é um reconhecimento, uma comenda, ou seja, ele não era só um dançarino, ele era o rei dos bailarinos, né? Esse cara, por ter uma dança tão incrível para sua época, movimentos uma expressão de consciência corporal, de autoconhecimento, essa sua dança, ela começou a inspirar as pessoas, essa faz parte da lenda que a Ferzinha contou, e aí essa inspiração fez com que as pessoas começassem a querer aprender como ele fazia para ter tanta consciência corporal, como ele conseguia ficar tantas horas dançando. É uma dança que eles acabou virando nos textos, nas Upanishads e nos textos sagrados, acabou virando como uma dança cósmica, né? Quando a gente vai falar da dança de Shiva, você vai encontrar muito como uma dança cósmica, que tem um simbolismo por trás, que mostra toda a destruição, o recomeço, né? E aí você tem esse cara como figura, e que ele é o Adi Yoga, né? O primeiro yogi, Adi Yogi, o primeiro yogi que, teoricamente, ali criou o yoga e começou a ensinar, o primeiro mestre a ensinar o yoga. Então aí é legal isso que a Ferzinha trouxe de Shiva Nataraja. Ele traz essa concepção desse aperfeiçoamento, né? Ele começa a fazer colocar essas técnicas não na dança, mas ele começou a praticar essas técnicas para aprimorar a dança. Então ele aprimorou a dança, aprimorou possivelmente a sua maneira, né, de se relacionar com as outras pessoas, aprimorou a sua desenvoltura corporal, e isso que vai inspirando as outras pessoas, não só na dança. Muita gente não queria necessariamente dançar, mas queria ter aquele nível de consciência que ele demonstrava. Eu dei uma divagada no raciocínio aqui, que a Fer também falou sobre Surya Namaskar. Então, quem pratica yoga, alguma vez na vida, ou já fez, ou se você não fez, você vai fazer a sequência de 12 asanas, de 12 posições, que é o Surya Namaskara. Ela varia um pouco de professor para professor, de escola para escola, de linha para linha, mas ela tem uma estrutura que são 12 posições, 12 asanas, meio universais, mas tem uma variaçãozinha aqui, uma variaçãozinha ali. E o Surya Namaskara, então, traz duas coisas importantes. Primeiro, a conexão de que o yoga ele é feito de uma maneira encadeada. Uma posição, ela desencadeia a próxima posição, ou seja, num formato coreográfico. Também nos conecta a Shiva Nataraja, ou seja, o Surya Namaskar como uma dança, mas também como um aspecto que aí confunde, que acaba tendo um aspecto que parece que é religioso. Porque é uma devoção ao sol. Não! É simplesmente um processo no qual você está fazendo uma prece com o seu corpo, mas não entenda prece no sentido religioso, tal como quem vai praticar um esporte tem ali uma sequência que faz para treinar aquele esporte. Como uma pessoa que... Então, o Surya Namaskar ele conecta a dança, o Samkhya, que é naturalista, sai das crenças, entra numa questão naturalista, estou aqui agradecendo o sol, afinal de contas o sol todo dia vem aqui e faz com que a minha vida seja mais iluminada, tenha mais sentido, né? Sem o sol
o Sol também vai demarcar a questão do tempo, né? Tem também uma questão de que se você acordou e viu o Sol, ótimo, significa que você está vivo. Então, segue a vida, né? E o Surya Namaskar, ele tem uma origem, ele não tem as 12 posições, você não encontra isso nos Vedas, você não encontra escrito as 12 posições no Veda, mas você encontra o hino do Sol, que muitos estudiosos trazem como a origem do Surya Namaskar. No Rig Veda, então, você encontra o hino do Sol, colocando o Sol. Depois, é claro, o Rig Veda já está espiritualizado, né? Um texto ali de 1500, né? Então, antes de 1500 a.C. Então, já é depois da origem do yoga. Mas ali o Surya Namaskar surge dessa origem, de que no Rig Veda tem um texto que é um hino ao Sol. E aí, futuramente, alguns mestres começaram a colocar isso em forma de posições, de técnicas corporais, ou seja, aquele hino virou uma sequência de asanas. Então, o que a Ferzinha trouxe, para resumir, fantástico. Pesquise sobre Shiva Nataraja, pesquise sobre Surya Namaskar e vamos a essa treta aí, para você chegar pro seu professor e falar, me falaram que o Surya Namaskar é uma sequência de 12 posições, como é que você nunca me ensinou isso aí ainda? E o próprio nome, né? Surya, que é sol, e Namaskar, que é saudação. Ué, mas não é namastê? É outra treta também, né? Namastê, o povo que vive hoje na Índia, eles se cumprimentam dessa forma. É uma saudação uma a outra pessoa. Mas para frente a gente entra nessa treta. E Namaskar é uma forma mais culta de você cumprimentar a outra pessoa. É o sânscrito mais antigo. Então, Namastê é em Hindi, Namaskar em sânscrito. Então, uma saudação ao sol. Você só saúda o sol. Né? Hoje em dia a gente fala, nossa, que bom, que delícia. A Fer às vezes grava, né, no carro dela, bom dia, que hoje é sol. Bom dia, vida, bom dia, sol. É uma saudação ao sol. Eu sou naturalista. Mas tem uma coisa interessante, que é uma saudação ao sol, no qual são 12 posições, em que o praticante ele está fazendo uma reverência ao fator da vida, um agradecimento ali por estar vivo, uma auto-entrega naquele momento, em que à medida que ele começa a fazer a Surya Namaskar e ele começa a praticar isso mais vezes, ele começa a se conectar cada vez mais, a gerar um profundo sentimento de autoconhecimento, de percepção de determinados valores que para aquela cultura que originou o yoga, que originou essa sequência de 12 posições, aquilo tinha todo um contexto que hoje você entra numa aula de academia e vai fazer o Surya Namaskar, é um contexto para suar. É um contexto totalmente perdido. Desvinculado. Então a gente tem que entender que o Surya Namaskar tem uma profundidade e que fazer uma única vez você não vai alcançar essa profundidade, talvez fazer 100 vezes você não alcance, você vai precisar mesmo entender e incorporar o Surya Namaskar, acorda antes do sol nascer e faz o Surya Namaskar no momento que o sol está nascendo e tenta incorporar isso e vai estudando um pouco mais, vai vivenciando e conecta com pranayama, conecta com mantra, aí o Surya Namaskar começa a entrar nesse patamar de ser uma saudação e não ser uma sequência. Então é interessante isso. De levar de fato a um estado meditativo, né? Afinal, o yoga busca isso, né? Busca essa expansão da consciência. Então... Sobre quem criou o yoga, então a gente já viu que não foi Patanjali. Shiva não era um deus, por mais que tenham textos e parte das Upanishads que colocam Shiva como... Existem muitos Puranas, ou seja, muitas histórias que relatam Shiva como um deus, mas isso é tudo para criar um aspecto de grandiosidade, um aspecto de que era uma pessoa que realmente estava evoluída, que tinha conquistado estados de meditação mais profundos e tudo. E tem que entender que a partir do momento que Shiva começou a virar uma divindade, também foi no momento em que o yoga começou a ser mais espiritualizado, mais vedantizado, mais ligado a religiões, coisa que foge da origem do yoga. E isso aconteceu num período muito específico para quem estuda cronologia do yoga. Aconteceu num período medieval em que um mestre de Vedanta, ou seja, um mestre de uma estrutura que não é o yoga, que é Vedanta, começou a vedantizar a Índia. Ele começou a viajar por todos os vilarejos e aldeias da Índia para profetizar o Vedanta. Obrigado, para propagar o Vedanta. Então, e esse mestre era o Shankara. Então, o Shankara ele era um mestre de Vedanta. Mas como ele exerceu uma forte influência, todo mundo que praticava yoga, após Shankara fazer toda a sua epopeia ali, a sua viagem pela Índia, disseminar o Vedanta, começou a praticar yoga por um prisma
mais espiritualista, mais vedantizado, tá? Então é interessante perceber que no período medieval foi o período que o yoga mais adotou conotações místicas e espiritualistas. Um dos fatores é Shankara. Ele não é o único, é um dos fatores, né? Muito legal. Nosso querido mantra Nosso aqui, chavão. muito legal. Super. Antes da gente encerrar esse episódio aqui, cara, tem uma coisa muito legal. Já que falou em muito legal, né? Tem alguns mantras mesmo que nós fazemos. Quem pratica mantra adora, quem pratica yoga muitas vezes adora mantras. Talvez você pratique um tipo de yoga chamado mantra yoga, né? E tem alguns mantras que eles contam todas essas historinhas. Então tem um mantra que fala sobre Nataraja. Tem um mantra que você está lá fazendo mantra, você nem está conectado e ligado que aquele mantra está contando a história desse cara, desse arquétipo, desse aspecto de Shiva, que é Shiva Nataraja. Nós temos um episódio só que nós vamos abordar um pouco mais sobre os aspectos de Shiva, mas tem uma partezinha de um mantra que o termo é Chidambare ou Chidambaram, depende de como você vai traduzir. Chidambare sa Nataraja Parampurusha Shivaraja Nataraja Natarnasundara Nataraja. E aí vai. Chidambaresa é o local onde, segundo reza a tradição e a lenda, Shiva fez a sua dança, Shiva fez a sua dança cósmica. E então Chidambaram é o templo dedicado a Shiva Nataraja. Então esse templo está nos mantras, mostrando, olha, todas as lendas contam que foi aqui, porque as pessoas também querem trazer para si, né? Para sua cidade, para o seu local, aquela honra de ter um templo e dizer, aqui foi o local onde Shiva fez sua dança cósmica. Qual dança cósmica? O Nataraja. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que inspirou uma das danças mais tradicionais da Índia, que é o Tandava e o Bharatanatyam também, as duas danças tradicionais e clássicas da Índia. Então, quando você está fazendo alguns mantras, ou melhor, você está vocalizando ou proferindo alguns mantras, você começa a entender que os mantras eles estão contando historinhas. Estão contando as historinhas que nós estamos trazendo aqui. Então, cara, tudo isso qual é o nosso chavão? É muito legal. Ok, mas se todas essas lendas dizem que Shiva era um deus, que ele fez uma dança cósmica, que ele ensinou 7 sábios e que esses sábios disseminaram o yoga por aí, yoga era uma religião? Não é esse? Corra, eu fiz a chamada e não era essa? Não acredito, eu tava tão feliz aqui. Então tá. Shiva era uma religião? Antes de saber se era uma religião, nós temos que entender os aspectos de Shiva, ou seja, os arquétipos de Shiva. Porque quem pratica yoga provavelmente já viu várias estátuas de Shiva, vários tipos de Shiva. Isso confunde. Não sabemos se é Buda, se é Shiva, se é yoga, se é outra coisa, se é karatê, se é budismo. Então, fica com a gente que no próximo episódio nós vamos falar sobre os aspectos e os arquétipos mais tradicionais, mais conhecidos dessa figura mitológica que é o primeiro yogi, o Adi Yogi Shiva. Fica ligado.